Tanto na porta e na janela, a etiqueta tem a mesma função, tá? Ela coloca as medidas, ela coloca uma identificação. Então, quando a gente clica na porta, isso é um negócio também interessante, tá? Para selecionar mais fácil porta e janela, é melhor vocês irem para os cantos, tá? Vem aqui pelo cantinho assim, olha, você consegue pegar com mais rapidez, tá? Porta e janela. Então, eu vou pegar uma porta aqui para fazer a configuração. Lembrando que quando eu seleciono o objeto e entro na configuração, eu estou falando só desse objeto selecionado, tá? Então, eu vou entrar na configuração dele. Isso você já tem que estar craques, tá? Olha, tem uma etiqueta na porta. Quero mexer nessa etiqueta da porta. Seleciona o objeto e já corre aqui para as configurações, tá? Eu tenho o guia aqui que vai falar do dimensionamento, tenho a guia que vai falar da biblioteca e todos os parâmetros, né, que a biblioteca me permite trabalhar. Olha lá, todos os parâmetros que essa biblioteca me permite trabalhar. E eu tenho outras guias aqui embaixo. Olha. E uma delas é exatamente o marcador de cota. Ele traz alguns marcadorzinhos aqui, né, tem 3 ou 4 marcadorzinhos aqui. E tem a opção, que é a que vai interessar para a gente agora, que é o sem marcador. Quando eu der um OK, essa porta vai ficar sem nada. Tá? Então, esse marcador, moçada, ele é uma biblioteca também. Tá? Ele tem que ter sido carregado. Se você não tiver ele carregado, quando você clicar aqui, ele não vai ter nada. Tá? Eu acho que pelo menos o sem marcador e o marcador básico, eles sempre aparecem, se eu não me engano. Tá? E aqui embaixo, vocês vão ver que a gente tem mais 2 guias específicas do marcador. Ó. Do texto do marcador, tamanho, caneta, tipo de fonte. E tem aqui embaixo as configurações visuais, a parte de simbologia. Então ele vai ter a distância do marcador com relação ao ponto de inserção. Tá vendo? Então tem uma linha que vai para lá. A linha que estende para cá, você também tem o tamanho do quanto que ela vai estender. Tá? E aí ele vai pedindo, né, afastamento do texto e tal. Tem uma série de coisinhas aqui que vão definir o comportamento desse marcador. Inclusive, ó, se ele é um círculo, se ele é um triângulo, se ele é um oval, tá? Que é a cabeça aqui do marcador. Tá? Então eu vou pedir para vocês desativarem esse marcador, na verdade, tá? Porque ele, nesse momento, ele está poluindo o nosso desenho. É importante que vocês saibam aonde habilitar ele. Tá? Então eu vou dar uma pausa na gravação. Tá? Então eu vou subir lá para o pavimento, para o primeiro pavimento. Vou usar essa seleção rápida aqui para clicar na laje. Venho na borda dela, vai aparecer esse símbolo de Mercedes, né? Ó, esse Y invertido ali. Quando eu clico seguro nele, dou um clique longo, ele vai abrir para mim essa caixa de edição, que a gente também já vem trabalhando. Eu vou pegar essa opção aqui, que é afastar a aresta, como se eu estivesse dando um offset. Só deixa eu colocar a medida aqui, que eu já abro para a pergunta. Vou colocar aqui 1,5 m de afastamento. Vai lá, pode ir. Bom, como eu subi para o primeiro pavimento, tá? A gente estava lá no pavimento térreo com as portas, né, desenhou. Como eu subi o pavimento, eu também vou mudar o rastreamento para enxergar o pavimento de baixo. Então, abaixo do piso atual. Só que para eu enxergar a construção lá de baixo, a gente vai configurar o rastreamento. Então, aqui embaixo, nesse botãozinho rastreamento e referência, ele abre a janela de gerenciamento. E aí eu falo que eu quero o pavimento ativo mais transparente, que eu consigo enxergar o pavimento de baixo. O legal disso é que se eu ativo e desativo a referência, né, olha, ele deixa de apresentar essa transparência. Inclusive, aí, se vocês quiserem, pode mudar a cor da referência, né? A gente já tinha olhado isso em alguma aula anterior. Tá? Então, isso com relação ao rastreamento para enxergar melhor o que eu estou fazendo. Tá? A gente vai fazer, então, o guarda-corpo. Eu fiz a explicação da escada, eu vou fazer a explicação agora pelo guarda-corpo.
Tá? Então eu vou colocar esse guarda-corpo protegendo essa laje aqui que a gente fez. Tá? No meu está sem escada, eu vou fazer ela depois, não tem problema. Mas o que eu quero que vocês tenham registrado aqui nessa conversa é como é que funciona a ferramenta de sistema. Tá? Então a mesma forma do guarda-corpo vai funcionar com a escada. O que é importante da ferramenta de sistema? Ir configurando cada item desse à esquerda de cada vez. O que você configurar no de cima vai influenciar nos de baixo, nas opções abaixo. No caso do guarda-corpo, eu não tenho uma guia, né, nessa primeira aqui, né, no guarda-corpo, eu não tenho uma guia de cálculo. Tá? No caso da escada, eu vou ter uma guia de parâmetros de cálculo. Já no caso do guarda-corpo, eu vou falar de elementos visuais, distanciamento, posição, né, o comportamento. Né? Então tem essa coisa aqui do, né, se ele é associativo ou ele é estático. Né? Tá? Então o associativo estático, por exemplo, se eu estiver fazendo um guarda-corpo numa laje e eu começar o guarda-corpo numa escada, por exemplo, ele vai automaticamente entender que esse guarda-corpo está descendo e vai respeitar a inclinação da escada. Tá? Então isso é bem legal. Ele se comporta, inclusive, no eixo Z, tá? Posicionando. Então eu tenho gostado de deixar ele no modo associativo. Tá? Bom, de novo, eu não vou mexer nos parâmetros, não vou alterar os parâmetros, eu quero testar o modo padrão que o ArchiCAD vai trazer para mim, mas é importante que vocês entrem nessa ferramenta, façam isso na escada também, tá? Que foi o que eu fiz aqui na aula. Vai andando nas guias, olhando as opções que ele tem, para vocês familiarizarem com as configurações, não precisa alterar, pelo menos vai olhando o que ele tem de configuração. Faz isso no de baixo. Você vai ver que ele está configurando o trecho, ele vai ter aqui partes do corrimão, ele vai ter ali a barra, que é o guarda-corpo mesmo. Tá? Então, conforme eu clico nessa barra aqui, ele muda aqui embaixo. Então, eu tenho essas guias, que igual a gente viu lá na porta, né? Depende da biblioteca e das escolhas que eu faço para definir o meu objeto. Ó. Cliquei aqui, ele já me dá outras opções. O desenho das peças, do balaústre, enfim. Vai clicando em item por item e vai checando, tá, o diálogo que ele faz para cada peça dessa. Ó. Tá? E ele vai mudando aqui, vai olhando para vocês familiarizarem. Não precisa alterar nada, simplesmente olha e entende quais os parâmetros que ele tem. A gente pode dar um OK, vai lá para a área de trabalho, e aí vocês sempre têm, né, um método geométrico, né, vocês podem olhar para os, né, igual a parede, né, que eu escolho o sentido, onde vai ficar o corrimão, né, eu tenho essa coisa aqui do associativo, tá? E aí a gente vai simplesmente desenhar ele aqui, tá? Eu vou fazer ele completo, como eu não fiz escada, né, eu vou fazer um guarda-corpo que protege tudo. E vou concluir ele fazendo o meu percurso. Ó. Se eu olhar lá no 3D, ele já fez para mim. Tudo bem que o corrimão dele ficou invertido, né? Faltou prestar mais atenção nisso, na hora de inserir lá, inverter o lado. Mas vocês já vão perceber que ele é igual a escada, ele vai tentar se ajustar para o trecho que eu estou desenhando, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem esse procedimento de simplesmente entrar nas configurações da escada, olhar cada item que tem e ir navegando pelas guias que aparecem para vocês familiarizarem. Terminou de fazer, você vai dar um OK. Aí no caso da escada, eu aconselho que vocês desenhem ela no térreo. Tá? Então eu vou descer um pavimento. Eu vou mudar o meu trace aqui para exibir o pavimento de cima. E aí eu coloco a minha escada, que nesse caso eu vou ter um probleminha, né, para fazer ela chegar lá no meu pavimento, porque eu coloquei o guarda-corpo. Mas o importante é que vocês testem a ferramenta
tá? Para entender o funcionamento. Detalhe curioso que eu não falei para vocês na hora que eu expliquei aquela hora, é que na escada, né, eu não tenho aquela vinculação que o guarda-corpo tem, mas eu tenho como escolher se eu estou subindo ou estou descendo. Né? Então você viu que eu comecei pelo descendo, né? Então aqui o que eu desenhei foi de cima para baixo. Tá? Eu posso escolher aqui se eu vou querer guarda-corpo de um lado, dos dois lados, e aqui eu escolho para que sentido que a escada, né, é igual a parede, né, para onde ela vai ocupar.